Bom dia, povo de Deus. Meu nome é João Golano. Hoje eu trago uma palavra que está em Êxodo 16, vou ler do 4 ao 7 e do verso 13 ao 17, que diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Vejam, farei chover comida do céu para vocês. Diariamente o povo sairá e recolherá a quantidade de alimentos que precisar para aquele dia. Com isso, eu os provarei para ver se seguirão ou não minhas instruções. No sexto dia, quando recolher o alimento e o prepararem, haverá o dobro do normal. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: Ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou da terra do Egito. Pela manhã verão a glória do Senhor, pois ele ouviu suas queixas, que são contra ele e não contra nós. O que fizemos para vocês se queixarem de nós? Verso 17. Ao entardecer, muitas codornas apareceram, cobrindo o acampamento. Na manhã seguinte, os arredores do acampamento estavam úmidos de orvalho. Quando o orvalho se evaporou, havia sobre o chão uma camada de flocos finos como geado. Quando os israelitas viram aquilo, perguntaram uns aos outros: O que é isso? Pois não faziam ideia do que era. Moisés lhes disse: Este é o alimento que o Senhor lhes deu para comer, e estas são as instruções do Senhor. Cada família deve recolher a quantidade necessária, 2 litros para cada pessoa de sua tenda. Os israelitas seguiram as instruções, alguns recolheram mais, outros menos. Aleluia! Amém, irmãos? Eu vou começar com uma história. Os suíços foram surpreendidos por uma chuva de raspas de chocolate que cobriram a cidade. Eu bem que gostaria de morar ali. O sistema de ventilação da fábrica de chocolate próximo estava defeituoso e espalhou e polvilhou a área com cacau. Um verdadeiro sonho para os chocolatras. Todavia, o chocolate não satisfaz adequadamente as necessidades nutricionais de uma pessoa. No contexto dos israelitas, Deus proveu o seu povo com chuvas celestiais que os supriam. Ao andarem pelo deserto, eles reclamavam da variedade de alimentos que haviam deixado no Egito. Mas Deus lhes disse que faria chover pão do céu para sustentá-los. A cada dia, quando o orvalho da manhã secava, um floco fino de alimento permanecia. Quase 2 milhões de israelitas foram instruídos a reunir o alimento necessário para o dia. Durante 40 anos de peregrinação pelo deserto, eles foram alimentados pela provisão sobrenatural de Deus. Como exemplo, temos o maná. Sabemos muito pouco sobre o maná, exceto que era branco como a semente de coentro e tinha gosto de massa folhada de mel. Talvez o maná pudesse não parecer tão atrativo quanto uma dieta à base de chocolate, porém, a doçura da provisão divina para o seu povo foi clara. O maná nos aponta para Jesus, que se descreveu como o pão da vida, como está em João 6,48, que nos sustenta diariamente e nos assegura a vida eterna. E qual é a verdade de hoje, meus amados irmãos? Jesus, o pão da vida. Amados, nenhum tipo de pão ou qualquer outro alimento é capaz de suprir o vazio do coração do homem. Nenhum alimento físico pode prover sustento à alma. A comida terrena é perecível, não é eterna. Então Jesus advertiu aquelas pessoas a ansiarem pelo verdadeiro alimento, que produz e sustém a vida eterna. Ele próprio revelou ser esse alimento. Ele dá a si mesmo àqueles que pela fé se alimentam dele. É nesse contexto que Jesus declara: Eu sou o pão da vida. O pão da vida que desceu do céu. Diante das palavras de Jesus, aquelas pessoas entenderam erroneamente que ele estava dizendo que Deus exigia delas certas obras da lei para que através dessas obras pudessem conquistar a vida eterna. Está em João 6,28. A resposta de Jesus foi clara, meus amados irmãos. A obra de Deus é essa:
que creiais naquele que por ele foi enviado. João 6:29. Então a multidão reagiu de uma forma que demonstrava toda a sua cegueira espiritual. O povo disse: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são tuas obras? Aquelas pessoas estavam pedindo para ver as credenciais daquele que tinha acabado de alimentar sobrenaturalmente uma multidão de 5.000 homens. Mas elas não disseram isso porque tinham esquecido aquele milagre. Na verdade, agora, diante das palavras de Jesus, elas acharam que a multiplicação dos pães e dos peixes não tinha sido tão extraordinária assim. Por isso disseram: nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu, como João 6,31. No raciocínio lógico daquelas pessoas, Moisés tinha realizado algo maior do que aquele feito de Jesus. Basicamente, elas estavam dizendo que se Jesus fosse maior do que Moisés, então que fizesse um milagre também maior que o maná. Jesus repreendeu aquelas pessoas incrédulas, dizendo que o verdadeiro doador de todas as coisas é o Pai Celestial. Ele dá aos homens não apenas um pão que alimenta o corpo, mas o pão que alimenta o espírito. Ele dá o verdadeiro pão do céu. O maná era um tipo de alimento, só que ele não produzia vida eterna. Mas Jesus sim, ele é o genuíno pão da vida. Ao afirmar eu sou o pão da vida, Jesus se coloca como o doador e sustentador da vida. Mas Jesus não se refere a qualquer tipo de vida. Quando ele diz eu sou o pão da vida, Jesus fala de uma vida espiritual e eterna. Por isso, ele afirma que quem vai até ele jamais terá fome, e quem crê nele jamais terá sede. Ele sacia a fome e mata a sede, fome e sede espirituais. É interessante notar que Jesus Cristo diz que a fé deve ser depositada nele e não em milagres e sinais. Os judeus queriam crer com base em operações de maravilhas, milagres. Eles estavam redondamente enganados, meus irmãos. Por maior que possa ser um milagre, ele não é suficiente, nem comparado. E ele não serve para regenerar o pecador e produzir fé em seu coração. Isso explica porque Jesus falou à multidão: porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. João 6,36. Definitivamente, Deus é o único que pode ressuscitar o pecador de seu estado de morte espiritual e tirá-lo de sua condição incrédula. Por esse motivo, o apóstolo Paulo escreve: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Saiba o que significa a salvação pela graça. Amém, irmãos? Agora aquele velho pedido: se inscreve no meu canal, compartilha essa palavra, que alguém seja tocado e abençoado e você seja um instrumento nas mãos de Deus. Graça e paz.